Capítulo 9. 1040 Atocolombes. Mefibosete. AND disse Davi. Há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que eu possa mostrar-lhe benevolência por amor de Jonatas. Este versículo proclama a grande verdade de que Deus perdoa e abençoa os pecadores por amor de Cristo. 4. 3. Não há mérito em qualquer um de nós que justificaria a bondade de Deus, mas tudo é feito para nós por causa de Cristo. Davi está realmente se referindo volta aos acontecimentos da Isã, CHPT 18, onde ele fez um pacto com Jonathan. A aliança pertence ao grande preço que Jesus pagou no Calvário. O versículo 1 mostra Davi buscando Mefibosete. Já é o Senhor buscando o pecador Jó. 3. 16. 2 E não era da casa de Saul um servo cujo nome era Ziba. E quando ele tinha chamado a Davi, o rei disse-lhe: És tu Ziba? E ele disse: Teu servo está ele. 3 E disse o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu possa mostrar a bondade de Deus para ele. E disse Ziba ao rei: Jonathan ainda tem um filho, que é aleijado dos pés. Jesus deseja mostrar a bondade de Deus para com os pecadores. Na verdade, isso é o que ele veio fazer, e fê-lo, morrendo na cruz. Lame em seus pés, apresenta uma descrição apropriada da alma perdida, que não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Espiritualmente falando, eles não podem andar corretamente. 4 E o rei disse-lhe: Onde está ele? E disse Ziba ao rei: Eis que ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodibar. Lodibar significa lugar deserto, que é onde todas as pessoas não salvas vivem, independentemente da sua situação financeira ou social posição, pois eles vivem em um lugar deserto, que refere-se ao fato de que eles são desprovidos de todas as coisas de Deus. 5 Então mandou o rei Davi, o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel. Em Lodebar falamos de encontrar o Senhor, mas, na realidade, ele nos encontrou, e, quando ele nos encontrou, ele enviou o Espírito Santo para buscar-nos. 6 E Mefibosete, seu nome significa a coisa vergonhosa, que retrata todos os que não conhecem o Senhor, o filho de Jonatas, filho de Saul, o que significa que ele era o filho perdido de uma raça condenada, veio a Davi, ele caiu sobre seu rosto, e fez reverência para ser aceito. Deve haver um quebrantamento diante do Senhor. O Senhor dá graça aos humildes, mas ele resiste aos soberbos. E disse Davi: Mefibosete. E ele respondeu: Eis aqui teu servo. 7 E disse-lhe Davi: Não temas naqueles dias, os potenciais herdeiros do trono, como Mefibosete, foram instantaneamente mortos por aqueles no poder. Muitos pensam do Senhor da mesma forma, no entanto, a palavra do Senhor tem sempre sido o medo não, para que eu certamente lhe mostrar bondade por amor de Jonatas seu pai. Deus nos mostra a bondade por causa de Jesus, e irá restaurar-lhe todas as terras de Saul, seu pai. Restauração é a grande verdade da Evangelho. Vindo a Cristo, nós recuperar o que foi perdido por Adão. E você deve comer pão à minha mesa. A maior parte da salvação é a comunhão agora podemos ter com o Senhor. 8 E ele se inclinou, e disse: Que é o teu servo, que você deve olhar para um cão morto tal como eu? Mefibosete fez o que é tão difícil para a maioria das pessoas o que fazer. Ele admitiu que ele era um aleijado espiritual, deformado e incapaz de salvar a si mesmo. 9 Então o rei chamou a Ziba, servo de Saul, e disse-lhe: Tenho dado ao filho de teu senhor tudo o que pertencia a Saul, e a toda a sua casa. O que foi perdido pode ser recuperado, mas somente em Cristo. 10 Vós, portanto, e teus filhos, e teus servos, deve lavrar a terra para ele. Ziba era para fazer isso por Mefibosete, e você deve trazer os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, seu mestrado filho, comerá sempre à minha mesa. Agora Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. 11 Então disse Ziba ao rei: Conforme a tudo quanto meu senhor, o rei mandou o seu servo, assim será o seu servo.
Quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. Tudo isso retrata restauração, depois produtividade frutífera, e comunhão. 12 E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos os que moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Este filho de Mefibosete se tornou o representante da casa de Saul, e teve numerosa prole, que estavam levando os homens da tribo de Benjamim até o cativeiro. 1 Crônicas 8. 35 a 40. 9. 40 a 44. 13 Então Mefibosete morava em Jerusalém, porque ele comia à mesa do rei. E era coxo de ambos os pés. Este grande bênção foi tudo por causa da aliança feita entre Davi e Jonatas. Do mesmo modo, há um pacto atualmente chamada de Nova Aliança, e todos são livres para entrar, e as bênçãos serão de grau incalculável.